conversar agora com o professor Rafael Cortez, que vai mostrar para a gente aquilo que está acontecendo nas pesquisas eleitorais, o que não está acontecendo também nas pesquisas eleitorais, não é, professor? Obrigado mais uma vez aqui pela atenção com a CNN. São resultados todos muito parecidos, embora cada pesquisa tenha o seu método, é presencial, é por telefone, entrevista mais gente de determinada faixa de renda, outra não. Mas a situação se mantém mais ou menos congelada até agora, né, professor? Bom dia. Bom dia, Rafael, Stephanie, é um prazer estar conversando mais uma vez com vocês e acho que você foi no ponto, né? Acho que é mais tentar entender o que não está acontecendo dado a estabilidade nos números das pesquisas, variações muito pequenas, quase sempre dentro da margem de erro e como você muito bem apontou na sua fala, independente da maneira como a pesquisa está sendo realizado. Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem um cenário de confirmação dessa polarização e de uma chance de ocorrência de vitória do ex-presidente Lula já no primeiro turno. Então, significa, basicamente, daqui de hoje até o dia da votação, essa é a questão a ser respondida. Quais serão os movimentos importantes, quais são os condicionantes para gerar essa percepção nesse eleitorado de, eventualmente, fazer antecipação do seu voto mais sincero, tentando encerrar no primeiro turno e aí claramente em direção ao ex-presidente Lula. Então, basicamente, é o que Lula e Bolsonaro podem mostrar na campanha que pode gerar esse movimento. O que torna mais difícil alguma mudança mais forte nesse cenário é que tanto Lula quanto Bolsonaro são bastante conhecidos, então é difícil gerar um fato político novo para alterar de forma relevante as pesquisas. Pois é, Rafael, e aí aproveitando do seu conhecimento amplo, né, você que já participa desse cenário político há bastante tempo, nesses 25 dias, o que a gente pode esperar, visto, né, dado o que eles têm trazido até aqui? A gente viu nos últimos dias um acirramento um pouco maior, um embate um pouco maior com os dois polos, né, partindo mais para o ataque. A tendência deve ser essa nesses últimos 25 dias que faltam aí para o primeiro turno. Isso é bom, isso é ruim, isso conversa com o eleitor ou isso acaba afastando aquele eleitor que não gosta de uma conversa nesse nível? Olha, Stephanie, do ponto de vista da candidatura à reeleição, acho que a direção é clara, né? A estratégia é reforçar a polarização, bater bastante no sentido figurado claramente, mas é basicamente polarizar com a esquerda, desgastar a esquerda, tentar fazer com que a rejeição ao PT e ao Lula em particular, evitem esse movimento do chamado voto útil, né? Então, ainda que o sujeito não seja propriamente um governista, ou seja, apoie o governo, mas evitar que esse voto vá para o Lula nesse momento, até para ter tempo, né, dessas condições econômicas, de algum ganho em relação à queda de inflação, enfim, dessa percepção de melhora do governo que de fato existe, né? Tem uma chance de se materializar nas urnas, por isso que a candidatura à reeleição precisa mesmo desse desgaste da oposição. Do ponto de vista da candidatura Lula, aqui o jogo é um pouco mais complexo, me parece, né? De um lado, vai naturalmente manter a estratégia de desgaste do governo. O problema com essa estratégia é que ela parece não dar mais votos para o ex-presidente Lula, que fundamentalmente está estável nas principais pesquisas há um bom tempo. Então, isso coloca um segundo desafio, que é o que fazer para mobilizar, seja o eleitor que hoje iria de Ciro ou de Simone Tebet, seja um eleitor que ainda é indeciso. E aqui tem uma espécie de uma contradição. Quando o Lula, por exemplo, reforça as tintas em algumas medidas que foram aprovadas no governo Bolsonaro, né, e criticam essas medidas, num certo sentido, ele está se distanciando de um eleitor que é da centro-direita e que não vota no presidente Bolsonaro nesse momento. Então, aqui é mais difícil encontrar o tom entre criticar o governo, mas conseguir algum sinal novo, algum discurso para tentar antecipar esse voto e aí gerar o voto útil, colocando a vitória em primeiro turno. Caso contrário,
a tendência mesmo é que a gente vá para segundo turno. Aliás, nada muito diferente, né? Historicamente, é assim que as eleições presidenciais no Brasil têm se encerrado, então não seria nenhum acontecimento extraordinário se eventualmente a gente chegar no segundo turno. Professor, a avaliação do governo segue melhorando, né? Segundo a pesquisa Quest aqui, sob qualquer recorte que a gente faça análise, né? Por região, por renda, a expectativa das pessoas em relação à economia melhorou também. Mais de 80% dos entrevistados acham que o responsável pelo pagamento do Auxílio Brasil é o presidente Jair Bolsonaro, ou seja, essa mensagem já chegou a elas. Então, assim, se a gente olhasse só a pesquisa, mas sem o principal, sem a intenção de voto, a gente imaginaria que é um momento difícil para o presidente de plantão, né? Afinal de contas, a avaliação negativa continua muito alta, mas ela está numa clara tendência de queda já faz pelo menos uns 2 meses, né? E isso é não correspondente com o desempenho do presidente Jair Bolsonaro, não é? Ele é um candidato muito pesado para carregar, para qualquer governo carregar? Olha, Rafael, esse cenário que você desenhou talvez aquele que melhor exprima a particularidade da eleição de 22, ou seja, tem um deslocamento relevante entre a maneira como a sociedade vai percebendo o desempenho do governo e como ela se comporta nas urnas. Então, melhora a imagem do governo, mas não melhora na mesma proporção a intenção de voto no presidente Bolsonaro, o que nos sugere que tem algo de pessoal na maneira como o presidente se comporta em relação aos temas que foram destaques nos últimos 4 anos, né, os temas que basicamente mobilizaram o debate público, geraram impacto nas discussões cotidianas, afetando o dia a dia do eleitor, mas também para mensagens mais específicas, né, simbolismos mais específicos para algum grupo de eleitores, e aí, em particular, para o caso das mulheres, que ainda seguem mostrando uma rejeição mais elevada do que a média em relação ao presidente. Ou seja, a gente tem que olhar, então, para o comportamento do presidente na maneira de exercer o poder. É numa entrevista, é numa sabatina, são nas falas do dia a dia. Isso acabou resultando e dificultando, na verdade, a reeleição diante dessa ideia de que, quando comparado ao nome que também já foi presidente e que tem uma imagem muito forte junto à política social, à transferência de renda, essas características do presidente Bolsonaro têm impedido que ele tenha uma eleição mais competitiva concorrendo contra o ex-presidente Lula. Um dado aqui só, antes da Stephanie, perdão, tem um dado muito interessante aqui, olha, a Quest pergunta, sabendo do aumento do Auxílio Brasil, quais são as chances de voltar em Bolsonaro por faixa de renda? E aí a gente vai para quem ganha até 2 salários mínimos, que é quem, em tese, está mais próximo de ganhar o auxílio, né? Para 40%, as chances diminuem. Elas eram de 32% em agosto, dia 17%, 38% no dia 31 de agosto e agora 40% dos eleitores que ganham até 2 salários mínimos dizem que diminuiu a chance de votar em Bolsonaro, mesmo sabendo do aumento do auxílio. Para 33% não faz diferença. E só 22% dizem que aumentam as chances de votar no Bolsonaro, sabendo do auxílio nessa faixa aí de brasileiras e brasileiros que ganham até 2 salários mínimos. Quer dizer, não fez efeito nenhum. Não. Muito pelo contrário, né? O número de pessoas que dizem que diminuem as chances de votar nele foi de 32 em 17 de agosto para 40 no dia 7 de setembro, em 20 dias. Professora Basília Rodrigues, nossa analista lá em Brasília, tem uma pergunta também para fazer para o senhor. Oi, Basília, bom dia. Oi, tudo bem? Muito bom dia, Stephanie, Colombo, Rafael, obrigada pela entrevista. Eu queria fazer um tipo de checagem aqui de fatos, checagem de dados com o senhor, baseado até em bastidores, informações que a gente colhe aqui junto a fontes do QG bolsonarista. E, claro, tudo a ver com as pesquisas. Eles dizem, se Bolsonaro somar mais votos junto ao eleitorado evangélico, então dá para vencer em primeiro turno. E a gente vê que nessa pesquisa
aqui, o eleitorado evangélico sempre está majoritariamente com o presidente Jair Bolsonaro, sendo que nesta última Quest houve uma variação positiva para cima, né, chegando a mais de 42% da percepção do eleitorado evangélico. E uma outra coisa, então, se tiver mais votos de evangélicos, ele consegue vencer em primeiro turno, como seus auxiliares dizem? E um outro ponto, muitos bolsonaristas, muitos aliados diretos de campanha dizem que não acreditam em nada destes dados de pesquisa porque tem como base o censo do IBGE de 2010. Então, eles apostam nessa defasagem dos números, né, do total da população, dos espectros aí, dos estratos de quantas mulheres, quantos homens, por faixa etária também, para dizer que estes números já saem errados do forno. Então, eu queria que o senhor pudesse nos esclarecer isso, né? O quanto o peso do voto do evangélico pode definir esta eleição no primeiro turno e se estes dados estariam defasados em função do censo ser de 2010. Basília, bom dia, obrigado pelas perguntas, até porque elas são importantes para a gente também dar o peso devido, né, e interpretar as pesquisas, né, do que de fato a gente pode extrair delas. E eu começo por esse final, né, por essa questão metodológica de desenho de amostra, e aí de fato a gente tem um desafio, né, as pesquisas têm o desafio de conseguir captar o peso dos diferentes segmentos sem informações mais atualizadas do censo. E, por exemplo, no caso dos evangélicos, um grupo que a gente sabe que é quantitativamente importante, com as informações que a gente já tem, né, as informações disponíveis, e que por uma certa tendência dá para imaginar que esse grupo cresceu em relação ao último levantamento oficial. Onde está esse patamar? Qual que é o peso quantitativo dos evangélicos? Tem algumas incertezas. O que a gente escuta é que poderia estar alguma coisa entre 25 em 30, mas eu já vi, por exemplo, expectativas de que esse número já tenha na casa dos 35%. E como no Brasil de 2022, na verdade, dessa conjuntura mais recente, a gente tem um efeito importante da religião no voto, tanto é que as curvas de intenção de voto variam muito conforme a filiação religiosa do indivíduo. Isso pode estar alterando onde está nesse momento o patamar de Lula e o patamar do presidente Bolsonaro. Então, acho que esse dado é importante. Não me parece que ele altera, em linhas gerais, um cenário mais amplo que a gente tem hoje, que é polarização Lula e Bolsonaro, com uma perspectiva mais provável de segundo turno, né? A questão é mais ou menos a diferença entre esses dois polos, mas a interpretação me parece que segue nessa direção. E acredito também, como consequência até desse peso relevante dos evangélicos, Marília, de que de fato esse grupo é um grupo que poderia trazer esse adicional à campanha do ex-presidente Lula, buscando esse voto útil. Então, é certamente uma das fontes importantes, porque tem um peso relevante de forma quantitativa. E acho que por isso é que a gente ainda está num cenário de eleição mais provável indo para o segundo turno, porque esse é um segmento de difícil diálogo do PT com esse grupo, seja por conta do histórico, né, de algumas agendas que são percebidas por esse grupo como contrárias aos seus interesses e o partido e as suas lideranças defendem, seja do ponto de vista mais organizacional. Uma boa parte dessas lideranças apoiam o presidente Bolsonaro. Então, a entrada nesse mercado eleitoral não vai ser fácil para o PT, ainda que tenha um potencial para ajudar nessa busca pela vitória em primeiro turno. Bom, a gente conversou com o professor Rafael Cortes, da Fundação Getúlio Vargas, mais uma vez nos ajudando a entender uma nova pesquisa eleitoral. Professor, bom feriado e até a próxima, hein? Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Rafael, Stephanie, Basília, um prazer estar conversando com vocês. Um bom dia a todos. Bom dia, professor.